Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Capítulo 2, versos 14 e 15. Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Vamos ler juntos, bem forte, o que diz? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém. Não tenho mais medo da morte. Amém? Amém. Mas eu estou com medo de morrer. Esse texto traz essa verdade fundamental, que a Páscoa e a ressurreição de Jesus, ao ressurgir, ele destruiu o poder do pecado, destruiu o poder da morte, destruiu o poder de Satanás. E, se você observar o verso 15, e livrasse todos, que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu já disse hoje cedo aqui que a morte não é opcional. Está na agenda de Deus, está na sua agenda. A grande questão é quando vai ser e como vai ser. E eu pensando aqui, eu identifiquei 7 medos relacionados à morte. Estou macabro hoje, não estou? E vestido de preto, parecendo vendedor de funerária. Qual é o primeiro medo que a gente tem da morte? É o processo, é a passagem. Se nós não morrermos de infarto, repentinamente, nós vamos envelhecer e vamos adoecer. E vamos morrer de alguma doença. Se precisar ir para o hospital, para a UTI, todos nós, naturalmente, vamos passar por isso. Agora, o que a Bíblia diz? Salmo 23, versículo 4. Leia bem forte comigo. Salmo 23, versículo 4. Vamos lá? Juntos, bem forte, o que diz a palavra de Deus? Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preste atenção que na hora que eu estiver passando pelo vale da morte, o Senhor estará comigo. Ou seja, ao morrer, nós não só morremos em Cristo, mas nós morremos com Cristo. Ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos anos. Então, no dia da minha partida, da sua partida, por mais dolorosa que seja, por mais triste que seja, o Senhor vai estar conosco. Amém? Por isso que tem crente que morre sorrindo, porque o Jesus está conosco, e diz a Bíblia que os anjos dele vêm nos buscar. Então não precisa ter medo. Segundo medo da morte eu tenho medo disso aqui. Na hora de passar, eu também desaparecer. Eu chamaria isso de medo da inexistência. Você nunca pensou nisso, não, né? Que eu penso que a morte é uma porta que você vai passar. Eu fico com medo disso, vou passar, o senhor está comigo? Vou. Eu passo.
Aí eu desapareço. Porque eu não sei se você vê isso. Não existe coisa mais estúpida do que a morte. Você está aqui com a gente, participando do culto, cantando. Aí Deus desaparece, some. Não é um negócio. Essa semana, dia 28 agora, foi aniversário do meu pai. Eu pegava as fotografias, ficava olhando para ele, lembrando. Sumiu da minha vida. É um negócio esquisito, a morte é ou não é? Tira a pessoa assim de repente. Eu fico com medo. Mas olha o que Jesus disse lá, por favor. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26. Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Vamos ler bem forte esse texto para o nosso consolo. O que que diz? Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Preste atenção. Na hora que você passar pelo processo da morte, você vai estar vivaço, vivo. Você vai entrar no céu vivo. Amém? Vivo. Você continua existindo. A morte não é o fim, a morte é a passagem. E você vai continuar tendo a sua personalidade. Você vai ser o que Deus quis que você fosse. Deus criou você. Então a sua personalidade, a sua alma é imortal. Você vai continuar existindo. E diz os puritanos que esse dia vai ser o dia mais feliz da vida da gente. A gente fica triste porque a gente acha que a morte é o pior dia, não é? Não, para o crente é o melhor dia. Terceiro medo. Medo do processo. Medo da inexistência. Medo da decadência corporal. Você nunca pensou nisso, não? A gente vai ficando velho e vai, o negócio vai. Tá entendendo, né? Vai despencando, vai envelhecendo. Você já viu o cachorro morto? Depois de uma semana, o bicho vai perdendo a carne, vai perdendo os músculos, vai ficando só o quê? A caveira. Eu fico pensando, porque eu já fiz muito enterro, gente inchada, gente não sei o quê. Eu fico, será que vai entrar assim lá no céu? Todo inchado. O que a Bíblia diz? Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3, 21. Queria que você entendesse. Paulo vai dizer aqui, Filipenses 3, 21, depois que você morrer, nós vamos para o céu. E quando nós for para o céu, nós vamos receber de Deus um corpo na sua segunda vinda. Que tipo de corpo é esse? Filipenses 3, 21. O que diz aí? Lê bem forte comigo, o que diz? Nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então nós vamos receber um corpo, não de humilhação, mas nós vamos receber um corpo igual ao de Jesus. Se Jesus, sendo Deus, quando Ele veio aqui, Ele assumiu o corpo humano, adaptou-se para viver a nossa realidade,
Quando nós morrermos, nós vamos para a presença dele. Eu não sei essa questão do Cronos e do Kairos de Deus, mas lá no céu nós teremos um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Veja o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versos 51 a 54. Vamos ler juntos, bem forte? O que diz? Eis um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da... E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então preste atenção: quando nós formos para o céu, nós vamos receber um corpo novo, glorioso, bonito, sarado, bronzeado, do jeito que você quiser. Essa é uma pergunta que os adolescentes fazem: como é que vai ser, pastor? Não, nós vamos ter um corpo sob medida, manequim celestial. Porque eu não posso entrar no céu com essa barriga. Tá certo? E Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, não sei se vocês se lembram, ele não estava glorificado ainda. O corpo dele era tangível. Ele disse para Tomé: toca aqui, Tomé. Tomé tocou. Mas ao mesmo tempo era um corpo transcendente, porque os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, e Jesus se fez presente o quê? No meio dele. Esse corpo não vai precisar de ginástica, de academia, porque o bicho vai ser assim, bombado. Nós vamos correr de galáxia para galáxia, de planeta para planeta. Nós vamos, vai ser um negócio internacional, celestial. Então, fica tranquilo. A gente luta, né? Tem 2 irmãos meus que estão carecas, aí resolveu fazer implante. E ontem umas para fotografia, tira umas mudas daqui e põe aqui. Ele já precisa fazer. Eu estou esperando o corpo ressurreto. Eu não sei se eu vou ter cabeleira no corpo ressurreto, mas eu estou esperando esse corpo aí. Tá certo, irmã? Põe botox, amarra, parafusa, segura, estica. Tem irmã que está tão esticada que quando ela faz assim, o carro anda. Não pode nem tossir. Medo do processo. O Senhor está conosco. Medo da inexistência. Você está vivo e vai continuar vivo eternamente. Medo da decadência corporal. Você vai ter um corpo glorioso. Terceiro tipo de medo: medo da perda. Você já notou que tem uns 1000 lugares para você conhecer antes de morrer? 100 pratos que você tem que comer. Você já viu esse tipo de coisa? Porque a gente sempre, e quando ele vai ficando mais velho, tem uns velhos que gostam de passear.
Parece que não vai morrer, não. Eu vou morrer mesmo, vou passear. Como se passear ajudasse alguma coisa. Veja o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1. Você juntou tanta coisa aqui na terra, seu apartamento, sua casa, tudo. E você diz, vou perder tudo. Porque a gente morre e deixa tudo, não é assim? Filipenses 1, 21. O que diz lá? Palavra de Deus. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Morrer é o quê? Lucro. A morte do crente não é perda. A morte do crente é lucro. Paulo está dizendo isso. Você vai desfrutar de tudo aquilo que o pecado tirou de você. Cristo matou a morte, matou o pecado, matou o poder de Satanás, despojou Satanás para restituir tudo que ele tinha para você no primeiro Adão. E eu fico pensando que aquilo que Paulo coloca lá, aquilo que os olhos não viram, aquilo que jamais passou a imaginação do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quinto lugar, vou falar aqui, viu? Medo do castigo. Tem gente que tem medo de morrer e diz, meu Deus, me ajuda. Se tirasse o castigo, todo mundo não teria medo de morrer. Porque a Bíblia fala que quando a gente morre, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. E em seguida vem o quê? O juízo. Então nós prestaremos conta da nossa vida. Agora veja o que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos ler bem forte esse versículo da palavra de Deus. O que diz aí? Romanos, o que diz? Agora, pois, já não há condenação para os que estão. Presta atenção, agora. Agora quando? Aqui na terra. Se você é crente, se você está em Cristo Jesus, a partir de agora, nenhuma condenação há contra você. Então, quando você entrar no céu, você não vai entrar em juízo, porque você está debaixo da justiça de Cristo. Você foi redimido por Ele. E aí, o céu vai ser céu para nós. Por isso que, quando a gente fala de Páscoa, de ressurreição, a gente tem que decidir para onde a gente quer ir. Porque Jesus Cristo veio para resolver o nosso problema. Ele diz, ó, o problema está resolvido. Você tem dois destinos, ou você vai para a minha presença, ou você vai para longe de mim. Ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. O problema da morte está resolvido. O problema do pecado está resolvido. O problema de Satanás está resolvido. Você decide. Sexto tipo de medo que a morte traz: deixar os nossos queridos. A gente vai ficando velho, vai ficando igual gato. Gato não gosta de... Gato gosta do canto. Gosta do canto da casa. Mas quando ele vai ficando velho também, a gente vai vendo os filhos, as novas gerações, os amigos. Aí meu neto Arthur, que está com 3 meses, se eu morrer, será que eu vou participar da formatura dele? Do casamento dele? Ah, senhor, deixa eu viver para eu ver essas coisas, não? Você nunca pensou nisso, não? Quando você morre, você deixa tudo. Por isso que eu estou caprichando, tá? Você está bonito? Eu falei, tá, se eu morrer, você já está com um apartamento,
vai ficar mais fácil para você se ajeitar. A gente pensa nisso. Eu, quando tinha 40 anos, Senhor, eu quero chegar aos 40 anos e ter uma casa própria. Eu falei sobre isso, e muita gente lá em Tessalônica estava pensando assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. (16) 16 e 17, vamos ler juntos? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, se eu for na frente e meus filhos forem depois, nós estaremos com o Senhor. Amém? Sua mãe já foi, seu pai já foi, seus avós, mas nós vamos nos encontrar juntos no céu. Tem muita gente que diz, mas pastor, como é que vai ser isso? E se eu não encontrar meu marido? Ah, mas também você já sofreu muito com esse marido. Se eu não encontrar meu filho, se eu não encontrar isso, não, fica tranquilo. Deus já providenciou tudo. E o fato de um na frente, outro atrás, não significa que nós estamos separados. Porque essa separação aqui é temporária, mas o céu é o quê? Eterno. Eterno. Então a morte jamais poderá nos separar. Lembra que Jesus diz assim, não vos deixarei o quê? Órfãos. Nós fazemos parte de uma família. Veja o que Paulo coloca lá em Efésios, por favor. Efésios 3, 14 e 15, diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante, agora versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O céu é a nossa casa. O céu é a nossa família. Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não for, eu vou preparar. Quando tudo estiver pronto, eu virei para buscar vocês. Porque o meu prazer é que onde eu estejais também, vós também. Então, nós vamos viver a plenitude da família, dos laços fraternais no céu. E lá não vai ter defeito, irmão não vai ter defeito, mãe não vai ter defeito, pai não vai ter defeito. Nós vamos estar tudo junto lá no céu. Aí você diz, mas pastor, sétimo e último medo. Vocês vão sair daqui tudo de cabelo em pé hoje, né? Medo do desconhecido. Todos nós temos medo do desconhecido. Por isso que quando você vai viajar, você compra passagem, você aluga o carro, você hotel. É assim? Todo mundo quer partir, quer viajar, mas quer saber onde vai chegar. E eu não tenho nenhuma fotografia do céu, nem um vídeo de 30 segundos, um TikTok do céu. Será que existe mesmo? Veja o que diz Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, de 1 a 4. Olha que coisa maravilhosa. Vamos bem forte. Apocalipse 21, de 1 a 4. O que diz? Vi novo céu e nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Louvado seja Deus por isso. O céu é um estado, o céu é um lugar. O céu é Deus habitando conosco para sempre. Amém? Então, Jesus, a Páscoa veio, a Páscoa, Jesus ressuscitou, para dizer para mim e para você: não tenha mais medo da morte. Tragada foi a morte pela vitória. Amém? Ele ressurgiu e nós ressuscitaremos. Nós temos resposta. Medo da passagem? Eis que estou convosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar comigo. Medo da inexistência? Não. Você continuará vivo. A morte é uma passagem. Vivo, bonito e elegante. Medo da decadência corporal? Você vai receber um corpo glorioso. Medo da perda? De perdas? Ah, estou perdendo tudo. Não, meu filho. O céu é ganhar tudo. O céu é lucro. Medo do castigo? Nenhuma condenação há para você mais. Medo de deixar os queridos para trás? A Bíblia diz que todos nós estaremos juntos. Medo do desconhecido? O céu será perfeito em todos os sentidos. Amém?